E vamos nos conectar com a Vera Magalhães. Vera, boa tarde, tudo bem? Oi, Bruno, boa tarde. Bom falar com você. Boa tarde aos ouvintes e aos espectadores nesse dia diferentão aqui de Viva Voz a partir de Brasília. Tá diferentão, mas aqui diretamente de Brasília, com esse assunto que tem tudo a ver com a gente, que é essa disputa do Supremo Tribunal Federal com o Congresso. E como é que o governo está ficando nessa história, Vera? Olha, Bruno, o governo não quer saber de arbitrar, de ser chamado a opinar, de ser chamado a tomar lado nessa disputa. A avaliação de alguns ministros com os quais eu conversei é que a orientação do presidente Lula é para nenhum deles dar declarações a esse efeito, participar de articulações de bastidores e não inflar um lado ou outro, porque o governo tem a sua própria agenda, não quer ficar a reboque da agenda alheia. O governo ressalta que foi importante no 8 de janeiro a união de todos os poderes, que o Lula teve isso como um trunfo, o fato de ter conseguido aglutinar uma união dos poderes depois de o Bolsonaro ter fomentado o oposto, que era a guerra entre poderes, e que então essa vai continuar sendo a métrica dele, esse vai continuar sendo o norte, o da união entre os poderes e não da cisão. Ele sabe que vai ter momentos em que isso pode atingir o governo de alguma maneira. Por exemplo, alguma obstrução como o Arthur Lira vinha ameaçando ou ensaiando fazer na Câmara e que pode atingir a pauta econômica. Então, a ordem é que o Haddad também fique longe dessa pinimba e articule com o Lira a pauta econômica, os interesses do governo, alheio a essa disputa sobre prerrogativas entre judiciário e legislativo. Mesma coisa a articulação política. Padilha tem de continuar tocando a agenda lá da articulação política, atendendo deputados e senadores. Tem um momento delicado que é o da votação da LDO agora para acontecer, onde deputados e senadores já terão muita disputa com o governo em torno de recursos. Então, deixar essa crise para quem é o protagonista da crise. O Lula vai ter que se meter em pelo menos um momento, quando ele tiver de decidir se ele veta ou não o projeto aprovado pelo Congresso que instituiu um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Mas ele vai deixar isso para o momento do veto e provavelmente vai fazer isso com base naquilo que é a sua plataforma de campanha, que sempre foi em defesa dos povos indígenas, sem entrar no mérito se isso deveria ser uma casa do Supremo ou não, uma causa do Congresso ou não, para que aí, se o Congresso derrubar o veto, fique por conta do Supremo decidir se é inconstitucional ou não. Então, vai ser o mínimo de interferência possível, mesmo porque, Bruno, a gente tem que lembrar, ele está para fazer uma nomeação para o próprio Supremo. E é uma nomeação que, eventualmente, pode levar para o Supremo o ministro Flávio Dino. Então, também o Dino tem que ficar fora dessa briga, não exarar nenhuma posição. Outra coisa que eu ouvi hoje, e que eu acho que é interessante para a gente ter em mente, para o nosso ouvinte ficar com essa informação, é que neste momento de guerra aí, entre as instituições, em que o Davi Alcolumbre, que preside a CCJ, está ameaçando inclusive segurar a indicação do ministro do Supremo, pode vir a ganhar força o nome do ministro Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União e que é muito próximo de vários ministros do Supremo e de vários senadores. Então, ele poderia ser uma ponte aí a ajudar a construir um consenso e a sair dessa escalada de crise entre os dois. Então, o Bruno, que estava meio de tércios na disputa, pode ganhar uma certa força, um certo impulso, em razão dele ser uma ponte poderosa entre senadores e o Supremo. Ele é muito próximo do Renan Calheiros, ele é muito próximo do Gilmar Mendes, ele teria uma acolhida muito fácil no Senado, o nome dele passaria rápido e fácil, porque não seria, por exemplo, colocado numa fila eterna pelo Davi Alcolumbre, com quem ele também se dá bem. Então, isso também é uma coisa para a gente ficar de olho aí nas próximas semanas. Ô Vera, essa questão do veto ao marco temporal já era dado como certo, né? Isso pode ser reavaliado? Não, questão? O Lula tende a vetar, sim, mas ele tende a vetar no tempo dele e, se possível, esperando essa poeira baixar, sem que isso seja visto como ele tomando um lado
do Supremo nessa briga, entendeu? Ele vai vetar pelas razões de que ele, na campanha, defendeu a demarcação de terras indígenas sem marco temporal, de que é uma defesa histórica do governo, etc. Mas ele não vai fazer com que este veto seja considerado ele tomando o lado do Supremo nessa disputa. Vera Magalhães, muito obrigado pela participação. Até uma próxima. Muito obrigada e uma ótima transmissão para vocês. Tchau, tchau.